Bom, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Samuel, capítulo 16. Nós, como igreja, precisamos nos lembrar, voltar a lembrar. Igreja vence as coisas na oração. Cristão começa as suas batalhas no mundo espiritual. No mundo material é complemento de batalha. É natural a vitória. Beleza? Todo mundo achou bem? Amém. E quem não achou agora não pode falar com a Bíblia, não. Misericórdia, perdão, até pau. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 1, vamos até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: você já lutou de suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá para Belém. Porém, um homem chamado Jessé que vive ali. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. O Senhor respondeu: leva um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei como deve fazer e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que Deus ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue ele pela aparência, nem pela altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas, elas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha pelo coração. Então, Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, lhe disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: esses são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: não, ainda tem um mais novo, mas ele está no canto, está tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que trazia e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Vamos nos ambientar essa brincadeira aqui, a gente saber. Semana passada a gente começou a nossa série A Ascensão de um Rei, onde a gente vai estudar a vida de Davi, em especial antes dele se tornar o rei Davi. E a gente conversou do segredo de Davi: o Senhor é o meu pastor. A gente já foi, aqueles que não puderam para a semana passada, está no nosso canal de YouTube, a gente conversou com eles para vocês. O segredo de toda essa série é o que eu comecei a falar semana passada. Tudo mais vem agora porque a gente aprendeu semana passada que a vida de Davi estava posta realmente na mão do pastor. E ele contava como pastor para tudo. Aqui agora nós estamos começando onde ele entra na história bíblica. E ele entra na história bíblica no período do rei Saul. O que aconteceu um pouquinho antes do que a gente leu? Saul mais uma vez havia desobedecido a Deus. E Saul, sempre que desobedecia a Deus, ele usava uma desculpa que a gente usa muito: mas eu fiz isso para te agradar. Ele queria fazer além do que Deus pediu. E ele achava que fazendo aquilo que na cabeça dele era uma honraria, Deus ficaria honrado e ficaria muito satisfeito. E Saul comete o erro que um monte de gente comete. Deus não é glorificado com o seu dinheiro, com o seu sacrifício, ou com a sua pretensa superação de supercrente. Deus é honrado com o seu amor e obediência. Simples assim. Deus espera de nós amor e obediência, que nos leva à intimidade e a caminhar com Ele. Então aqui a paciência de Deus termina. E ele avisa Samuel:
Saul e Deus deixou para lá, mas aqui ele diz, fim de jogo, game over. Saul ainda tenta argumentar com Deus, ele ainda tenta pedir pela vida do rei, e Deus começa no texto que nós lemos, nem lamente mais por ele, pode parar, agora o jogo terminou. E é aqui, nesse contexto, que entra Davi. É aqui que esse jovem vai aparecer. Nós somos informados, por tudo que a gente leu aqui, que Davi ainda é jovem, Davi tinha por volta de 17 anos. Um adolescente assim, ele mora na cidade de Belém. Belém significa casa de pão. Belém é uma cidade muito importante na Bíblia. Tem vários eventos que acontecem em Belém. Um deles, por exemplo, foi próximo de Belém que Raquel teve Benjamim. Lembra de Raquel, esposa de Jacó, esposa amada de Jacó, como a Lia, esposa amada do irmão Tião, não era de Jacó, não era de Jacó, Jacó amava a Raquel. Deu mole, né, Tião? A Lia era melhor, né, Tião? Belém também foi onde Ruth, a Moabita, encontrou-se com Boaz. Tiveram Obed, que é avô de Davi. Belém é um lugar onde o próprio Davi tornou ela famosa. E também é o lugar de Jesus. Tudo isso nessa brincadeira e mais algumas coisas aconteceram na cidade de Belém, na casa de pão. Também nós podemos ver o seguinte, a família de Jessé é grande. Jessé tinha 8 filhos. Mas de repente aparece aqui que tem 7. Quando você vai estudar historicamente, a gente vê 8, quando você vai ver o Crônicas 2, você vai ver a listagem de 8 filhos. Mas agora aparece 7. O que acontece aqui? Ao que parece, um dos filhos de Jessé faleceu. Então no texto ele é apenas citado. E assim passa-se. Jessé tinha duas filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia se tornou mãe de Abissai, Joabe e Azael, Abigail mãe de Amassa. Você vai ver isso tudo lá em 1 Crônicas. Vamos lá. 1 Samuel, 1 Crônicas e Reis, Samuel, Crônicas e Reis, são livros que vão dizer histórias muito parecidas, porque tem as crônicas sobre os reis de Israel. Então, quando você quiser estudar em casa sobre os reis de Israel, lembre-se de estudar mais de um livro, porque é uma informação para um no outro, elas se completam, e aí você tem um conhecimento mais geral do que acontece na história de Israel, e isso é sempre importante para a gente. E a gente descobre que Davi tinha uma profissão. Ele era pastor de ovelhas, como muitos da época dele. Era uma profissão simplória. Tá? A gente vê muito pastor de ovelha na Bíblia e acaba achando que era uma superposição. Não, era uma profissão simples, importante, porque o povo dependia muito de muita coisa de ovelha, para poder ter roupa, para carne, para leite, porque aqui a Bíblia, quando fala ovelha, muitas vezes ela está se referindo à cabra também. Tá? A palavra é usada para ambos nessa brincadeira. Então, Davi cuidava disso, e esse, no final, é o contexto, para a gente poder entender. Um rapaz que é pastor de ovelha e que vai se tornar rei. Ele sai de uma posição humilde no povo dele, importante, mas humilde, e vai pastor de ovelha. Mas como pastor de ovelha, ele aprendeu muita coisa. E ao longo dessa série a gente vai ver que muitas das coisas que ele aprendeu na profissão dele, naquilo que parecia tão simples, serviu para ele se tornar o grande rei que ele se tornou. Nessa noite, aí você deve ter um papel aí para te ajudar, se você quiser acompanhar o estudo. Saber que a primeira coisa que a gente aprende com Davi, nesse contexto, desse texto de hoje, é: tudo começa na sua vida ao descobrir o propósito de Deus para você. O texto diz isso para a gente já no versículo 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente, agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. O que o texto está dizendo então? Deus revela o propósito dele para a vida de Davi. Tudo na vida da gente começa quando encontramos o nosso propósito de vida, quando encontramos a nossa missão de vida, quando encontramos o motivo da nossa vida. Para que nós estamos nessa terra? Nós estamos falando de um rapaz de 17 anos, um adolescente, que estava vivendo a vida muito bem, cumprindo uma profissão que muitos como ele cumpriam. Tranquilo a vida dele. Ele estava fazendo aquilo que vários jovens da idade dele faziam. Mas para um profeta de Deus foi realizado que Deus o chamou para algo diferente. E esse propósito ia ser mostrado a ele. Essa é uma questão importante. Você conhece o propósito da sua vida? Você sabe para o que você foi criado?
Você sabe para o que viver. Você tem algo que realmente preenche o seu coração. Algo que você sabe, é isso que Deus quer de mim e que você está fazendo muito bem. A profissão que você está é a profissão que Deus quer que você esteja. Você se realiza nela. Você já encontrou uma pessoa com quem você vai dividir sua vida e formar família? São muitas perguntas que vão interferir no nosso propósito. E saber o propósito é o que define nossas vidas. Saber o que realmente mexe conosco define nossas vidas. Saiba de uma coisa. Deus revela o propósito para aquele que o busca. Davi não buscou conhecer o propósito, embora você possa perguntar a Deus. Não é proibido, pelo contrário, você pode questionar a Deus. Davi sempre buscava ter intimidade com Deus. Ele cuidava do trabalho dele e buscava ter intimidade com Deus. Você é isso nos Salmos. Como Davi orava, como ele buscava conhecer cada vez mais a Deus. O conhecimento que nós temos de Deus, muitos deles vêm dos Salmos de Davi. Então ele buscou sempre intimidade com Deus. Quero que você memorize o que eu estou dizendo agora. O que Deus mais espera de você é que você queira ter intimidade com Ele. Quanto mais você conheceu, mais você conhecerá a si mesmo. E mais você descobrirá também o propósito que Ele tem para você. Davi foi chamado para fazer algo na obra de Deus. E ele não estava à toa. De vez em quando a gente fala para as pessoas, você precisa servir o Senhor, vamos servir o Senhor. As pessoas dizem para mim, mas eu estou muito ocupado. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não sei o que me atrapalha, não sei o que me atrapalha, não sei o que me atrapalha. Deixa eu contar um segredo para vocês. Todo mundo na Bíblia que foi chamado por Deus estava ocupado. Ninguém é à toa. Deus não chama irresponsável nem vagabundo. Deus chama quem tem responsabilidade, quem cumpre com os seus afazeres. E, consequentemente, Ele chama quem trabalha. A gente pode observar, por exemplo, Davi, caçula da família, e era pastor de ovelha. José, ele ajudava o pai. Ele também trabalhava. E depois ele trabalhava como escravo. E depois trabalhava na prisão. Sempre José era o cara que trabalhava. E ele foi chamado para governar porque Deus assim quis. Moisés, ele era o príncipe e tinha as funções de príncipe. Ele trabalhava no palácio do Egito, ele ficava todo, perninha para cima o dia todo, não. Igual a gente vê em filme, não. O príncipe tinha suas responsabilidades. Gideão, Elias, Neemias. E o que dizer, por exemplo, dos próprios discípulos? Vários deles eram pescadores, Mateus era coletor de impostos. Todos eles estavam trabalhando. Todos eles estavam servindo de alguma forma. Até que Deus disse, ok, mas eu tenho uma outra coisa para você fazer. E eles descobriram que havia um outro chamado para a vida deles. Um propósito que o próprio Deus tinha para a vida deles. Qual é o propósito que Deus tem para a sua? Descobrir esse propósito fará a diferença na sua vida. E estar com o coração disposto. Porque se Deus te chamar para o propósito que Ele tem para você, seu coração está disposto? Às vezes para mudar uma vida inteira? Para mudar seus planos? Para mudar seus sonhos? Eu fugi do chamado pastoral por 17 anos. 17 anos, eu fiz de tudo. E eu sempre tinha a frase pronta, eu não preciso ser pastor para servir o Senhor. E realmente não preciso. Sou porque Ele quer, eu não queria. Eu nem gosto de estar aqui na frente com um monte de gente me olhando. Minha esposa fala que eu não posso falar isso não, mas eu falo assim. A grande verdade foi uma fuga o tempo inteiro. E até hoje eu não me sinto preparado para ser isso. Então sim, você precisa estar com o coração disposto para obedecer. Não quer dizer que vai ser perfeito. Não quer dizer que vai ser tudo que você gosta. Nem que vai ser glamouroso. Muitas vezes você vai enfrentar coisas que você não precisava. Se eu não fosse pastor, eu ganharia mais dinheiro, teria menos trabalho, menos preocupação na minha cabeça. E quando eu digo perturbação, não é porque eu estou ajudando os outros, não. Isso dá prazer. É das briguinhas de igreja que vocês sabem do que eu estou falando. Das fofoquinhas que eu tudo. É aqueles negócios todos. Isso tira a gente, tira qualquer pastor de sério. Porque ajudar as pessoas faz parte do meu ministério. Enfrentar a fofoquinha é parte do meu ministério. As briguinhas, os egos. O que eu quero dizer é que quando Deus te chama para algo, você vai se sentir feliz, mesmo diante daquilo que te perturba.
Você vai se sentir feliz mesmo com pessoas contrárias a você. Você vai se sentir feliz mesmo quando você estiver sofrendo, porque você vai estar dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, você estará preparado para enfrentar o que for na sua vida. Quando você souber de verdade o seu propósito, você também vai saber a segunda coisa que está aí para vocês. Tudo que vem de Deus é duradouro. Aquilo que Deus faz na nossa vida, quando algo vem de Deus, isso é duradouro, isso persevera na vida. Quando Saul se tornou rei, não era o que Deus queria para o povo. Se você falar em 1 Samuel 8, você vai ver Deus avisar o povo que não queria dar o rei. E o povo diz assim, não, mas as outras nações têm rei, a gente quer o rei. Então Deus permite que eles tenham um rei, mas não era o que Deus queria para eles. E o que aconteceu com Saul? Não demorou muito, ele começou a quebrar o acordo com Deus. Não demorou muito, ele não resistiu o que estava fazendo. E ele começou, e o reinado dele não foi tão longo assim. Por quê? Porque quando vivemos de acordo com a nossa própria vontade, ou olhando para o outro ser humano pela vontade de outra pessoa, a vida não é satisfatória e nós vamos começar a fazer bobagens. Quando estamos dentro do propósito de Deus, nós sentimos a satisfação que vem do Senhor. Há uma diferença, que eu vou abrir um parênteses na mensagem, há uma diferença, inclusive, em como Saul e Davi foram ungidos rei. Saul foi ungido rei como todo rei é ungido. Até aqueles que não rei igual aos outros também. Então, Samuel pegou uma vasilha e deu um banho de óleo. Tá? Porque quando a Bíblia fala derramar óleo, eles derramam óleo com força. Você pega uma vasilha e simplesmente derrama óleo. Então, o cara tomava um banho de óleo. E aí eles oravam, ele era consagrado. Lá em 1 Samuel 10:1 você vai ver que a consagração de Saul seguiu os ritos de consagração dos reis. Por que eu estou citando isso? Porque quando você vai estudar Davi, você descobre que Davi foi ungido com óleo, não numa vasilha de barro, mas num chifre. E inicialmente ficou parecendo uma coisa tranquila, né? Pastor de ovelha, de repente pegaram o chifre ali, botaram no óleo e fizeram. Pode ser assim, só que temos que lembrar, o profeta trouxe o óleo. Então não foi uma coisa feita de momento, foi uma coisa que Deus mandou fazer. Ele tinha uma orientação de Deus de colocar o óleo no chifre. O que tem a ver essa história do chifre? Estudando a Bíblia em Deuteronômio 16, Malaquias 4, Zacarias 1, você descobre que o chifre ele é um sinal de poder, de honra e de algo durável, de perseverança. E é exatamente o que você vai ver no reinado de Davi. Tanto que Jesus ainda é chamado do filho de Davi, raiz de Davi. Ele foi consagrado de uma forma diferente. E isso nos ensina algo muito importante. O mais importante não é a posição que você está ocupando, mas quem te colocou lá. Os dois eram reis. Mas Davi era um rei diferente, porque Davi foi um rei escolhido realmente por Deus. Davi foi Deus que quis colocar, e não pedido para que fossem iguais aos outros. Então não se preocupe com qual posição você está. Você é uma bênção quando quem te colocou naquela posição foi Deus. Ela pode ser uma posição alta ou uma posição baixa. Quando você está lá por causa de Deus, e quando está na intimidade com Deus, isso muda. Vamos pensar no Novo Testamento em Judas. Judas participava da melhor igreja. Estava junto com os discípulos. Ele tinha o melhor pastor, o próprio Jesus Cristo. Ele tinha uma posição de confiança, porque ele cuidava do dinheiro. Você não põe seu dinheiro na mão de qualquer um. Você põe em quem você confia. Isso não impediu Judas de trair Jesus. Não é uma questão de posição, é uma questão de intimidade. Não é uma questão de cargo, é uma questão de conhecer, de ser leal, de ser obediente, de ser amoroso. Então não é uma posição que você precisa procurar. Você precisa procurar estar nas mãos de Deus, para que Ele te coloque na posição que Ele quiser. Quando Deus escolhe, quando Deus te coloca lá, o impacto da sua vida será duradouro. Uma vez eu estava numa palestra e a pessoa estava contando para a gente o seguinte, que ele foi numa palestra em que Frank Graham, filho de Billy Graham, estava na palestra e perguntaram para ele: como você imagina que seu pai, que milhares de pessoas se converteram, como que vai ser recebido no céu com honrarias e tudo mais? E Frank virou e falou assim: olha, todo mundo pensa no meu pai ser honrado.
Mas vocês já pensaram na professora de escola bíblica dominical que ensinou a ele o Evangelho e levou ele a conhecer Jesus? Porque, na minha opinião, nós vamos ser surpreendidos no céu quando Deus honrar pessoas que não têm o nome delas registrado na história. Porque elas estavam na posição que Deus queria para fazer a vontade dele. E quem está na posição que Deus coloca impacta para a eternidade e não apenas para ser visto pelos homens e mulheres. E isso faz toda a diferença no mundo, na nossa vida. Davi, como foi colocado por Deus, ele impacta a nação de Israel até hoje. Ele é chamado de o melhor rei de Israel até hoje. Assim como impacta a nossa vida, com a história dele e com os salmos dele. Então, essa é a pergunta. Quem tem feito as escolhas da sua vida? Você ou Deus? Você aceita algo ou pede algo segundo a vontade de Deus, ou de acordo com os seus olhos, seus desejos, ou o que as pessoas falam? Isso vai impactar em como será a sua vida. E que tipo de impacto a sua vida terá nesta terra. Terceiro lugar, qual a opinião mais importante na sua vida? Os versículos de 6 a 12 mostram para a gente Jessé tentando escolher o rei. Ele sabia que tinha que ungir um dos filhos. E aqui eu quero que você preste bem atenção, porque muitas vezes você cai na armadilha do diabo de confiar no que as pessoas dizem para você. E de achar que tudo que as pessoas dizem é que é o correto sobre você. A opinião das pessoas ela pode até ajudar, mas você precisa saber que existe uma opinião muito mais importante. Por exemplo, Samuel olhou para os filhos e ele foi achando que cada um era rei. E Deus dizendo para ele que não era. Por quê? Vamos pegar o primeiro filho. Eliabe era o primogênito. Então Samuel estava olhando para a cultura. Na cultura da época, o primogênito naturalmente seria um rei. A opinião de Samuel então dependia da cultura. A segunda coisa sobre Eliabe é que ele era alto e forte. Ele lembrava inclusive Saul. Samuel estava olhando aqui a aparência dele e a lembrança dele de Saul. Em terceiro lugar, diz que ele era forte, parecia um homem de guerra. Então Samuel está olhando a aparência e o que ele poderia transmitir para as pessoas. Deus não olha nada disso. Samuel parece que se esqueceu do erro cometido no próprio Saul. Que eles olharam a aparência, homem grande, ele faz, ele acontece, não sei o quê. E no entanto foi um rei que errou muito e desobedecia a Deus. As pessoas quando olham para você, elas vão olhar a sua aparência. É o que parece, não o que é de fato. Ela vai olhar a cor da sua pele, ela vai olhar o tom da sua voz, seu rosto, seu corpo, seu jeito de falar, seu jeito de se vestir, sotaque que você possa ter. É isso que as pessoas conseguem ver. E ela vai ler você a partir do prisma pessoal. O que significa ler a partir do prisma pessoal? Todos os preconceitos, experiências que você tem no passado fazem você ler as pessoas hoje. Se você é uma pessoa que foi muito traída pelos outros, quando você faz um novo amigo, ou quando você começa um novo relacionamento, você tem dificuldade de confiança. Você traz o seu prisma pessoal. Você é uma pessoa acostumada a criticar os outros, você tende a achar que todo mundo te critica. Seu prisma pessoal. Então as pessoas vão ler você porque elas podem ler. E elas só podem ler a partir do prisma pessoal, da aparência, que elas conseguem ver e coisas assim. Elas não vão conseguir saber quem você é de verdade. E aí a grande pergunta é, quem disse para você que a opinião das pessoas te define? O que te define é a opinião de Deus, é a Bíblia. E se vocês lembrarem, nós estudamos um pouco aqui sobre como nós devemos sentir e pensar como Jesus. E eu mostrei para vocês lá no fariseu e Jesus, o que eles faziam, rotulavam as pessoas. E estava mostrando para vocês, Jesus olhava para nós a partir do relato da Bíblia, pelo potencial que cada pessoa tinha, porque todos somos criados em imagem e semelhança de Deus. Ele não olhava a partir do pecado. As pessoas não olhavam a partir do pecado, da sua situação na hora. Então, que opinião importante para você? Porque entenda uma coisa, quem você teme te controla.
Se você tem medo da opinião de alguém, de um amigo, não sei o que as pessoas vão pensar, isso te controla. Dá um exemplo rápido. Imagina uma mulher que vai para uma festa. Geralmente isso acontece muito com as mulheres. Vão escolher uma roupa, fica ali indecisa. E aí de repente ela bota uma roupa, ela se sente bonita, mas ela pensa assim, não, mas fulana vai estar lá, nós já tivemos um problema. Ela vai me olhar e diz assim, embaixo acho que eu estou muito simplesinha. Ela muda de roupa. Ela bota uma outra roupa, não gostou muito, mas assim, não, mas caiu bem. Ela, não, mas não sei quem está lá, tem um vestido parecido, dá que ela vai igual, não vai ser legal, vamos dizer que eu colei ela. Ela troca de roupa. Aí na outra roupa, ela pensa em outra pessoa, em alguma outra opinião, ela troca de roupa. Até que finalmente ela escolhe uma roupa e vai à festa. Quem escolheu a roupa? Quem escolheu a roupa? Ela ou as amigas? Quem você tem de controle? A Bíblia diz que o princípio de sabedoria é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Tema mais a Deus do que a homens, que você encontrará sabedoria. Porque quem você teme de controle? Quem você teme, você vai tomar decisões a partir dele. Se eu temo ao Senhor, eu tomo decisões baseadas na Bíblia, que é a palavra dele. Se eu temo homens, eu tomo decisão a partir do que as pessoas pensam de mim. Então, muito cuidado com quem tem opinião sobre a sua vida. Até porque o problema de você ficar também botando as pessoas na sua vida é que se você segue as pessoas, você só vai até onde elas foram. Mas se você segue a Deus, o céu é o limite. Você pode fazer o impossível na vida. Porque Deus tem um caminho amplo para a sua vida. Deus diz então para Samuel sobre Eliabe claramente, no verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e sua altura, eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Aqueles filhos impressionaram ao profeta, o ser humano, mas a Deus não. Deus conhecia seus corações. O soberano Senhor sabia que não podia confiar neles. Tanto que nós vamos chegar lá numa dessas mensagens, quando eles estavam diante de Golias, o que eles fizeram? Os irmãos de Davi, junto com o exército, para todo mundo comer. Deus sabia perfeitamente com quem ele estava lidando. Em relação a Davi, quando a gente olha para Davi, e aí vamos de novo pensar nisso, sobre opiniões, olha só, a família de Davi não lembrou, nem se importou de chamá-lo. Samuel foi claro em dizer o quê? Chame os seus filhos. Jessé chamou os filhos, menos Davi. Às vezes, mesmo alguém da sua família não vai te dar o devido valor. Então, se você ficar esperando demais dos outros, você nunca terá o valor que realmente você tem. Deixa eu te lembrar, você tem o valor do sangue de Cristo na cruz. O próprio Deus morreu por você numa cruz. Você não precisa esperar ninguém te valorizar. Você já tem valor. Não é à toa, por exemplo, mulheres que moram no ministério de vocês preciosas, para lembrar a vocês que vocês têm valor. Assim como a gente está montando dos homens como homens de valor, para lembrar que todos nós tivemos um Deus que morreu na cruz por nós, que entregou sangue por nós. Nós valemos um preço muito alto. Aqui mesmo a família não deu o devido valor a Davi, às vezes pode ser que a sua família não dê a você. Isso não pode parar você. A outra coisa que a gente vê é que quando você vive para Deus e faz o seu melhor, observe que Deus te exalta. Olha o que acontece com Davi. Verso 11 e 12. Acabei aberto aí? Vamos lá. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda estou caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga aqui, pois não sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele veio, ele é ruivo, de belos olhos, aparência. Então o Senhor disse: é esse, levanta-o e unja. Mais tarde Davi escreve no Salmo onde ele diz assim: se seu pai e sua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá. O que acontece aqui? A família de Davi deixou ele para lá. Deus não esqueceu dele. A família não o exaltou. A família não achava que ele poderia ser o rei. A família não via nele isso. Deus sim. E o profeta teve que chamar.
O pai apresentou 7 filhos, dizendo, esses aqui, porque eles eu vejo rei. Mas Davi foi apresentado e introduzido pelo próprio Deus, não foi nem pela família dele. Deus não se esquece daqueles que têm intimidade com ele. Se Deus quiser, ao longo dessa série, vocês vão perceber, como eu já mostrei um pouco no Salmo 23, que Davi era um homem de intimidade com Deus. Agora, vou de novo fazer um recorte na mensagem, vamos lembrar de semana passada. Semana passada eu disse para vocês, o Salmo 23 começa, o Senhor é o meu pastor. E todo o Salmo tem a ver com esta frase. Lembra que eu expliquei para vocês que no hebraico, inclusive, não tenho nada me faltará, é só o Senhor é o meu pastor. E aí vai explicando tudo, dizendo o quê? Se eu tenho o Senhor como pastor, eu não preciso me preocupar com nada. Eu não tenho que me preocupar com comida, porque Deus cuida de mim, o meu pastor cuida de mim. Davi estava trabalhando no campo e não estava preocupado em ter uma posição. O pastor cuida de mim. É o pastor que colocou ele na posição. Entende como é que você relaciona rapidamente o salmo? Isso aqui mostra como Davi vivia isso. Ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, orando a Deus, meditando na palavra de Deus, e Deus o exaltou, porque Deus não esquece de você. Então, não interessa a opinião dos outros, interessa a opinião de Deus. Não interessa que digam que você não vai conseguir. Se Deus te colocou num propósito, Ele vai consagrar você e vai ajudar você a conquistar esse propósito, mesmo que todos sejam contra você, porque a mão do Senhor estará com você. Como José prosperou no Egito como escravo. Ele não tinha direitos, ele não era cidadão do Egito, ele era um escravo, mas a mão do Senhor fez ele prosperar, sendo escravo, em terra estrangeira, porque quando a mão de Deus está com você, ninguém pode impedir você de chegar no seu propósito. Em quarto lugar, tenha a sua vida consagrada, mas consagrada pelo Senhor e para o Senhor. Os versos 12 e 13 diz que Samuel então foi lá, ungiu, e ele apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então Davi ele não buscou a posição, ele trabalhou com o que ele tinha. Ele era pastor de ovelha, ele estava trabalhando como pastor de ovelha. Deus o colocou na posição. Mas a vida de Davi muda no momento em que ele é consagrado a Deus. Há uma grande diferença entre você ter um cargo, uma posição, ou você servir diretamente ao rei, a Deus. Consagrar a vida a Deus não é consagrar a vida a um cargo. Pegando a gente aqui na igreja, para alguns você assim, você é pastor, deve ser algo assim. Minha vida era consagrada a Deus. Não, pastorado. Pastorado foi ele que decidiu. Essa é a diferença das coisas. A vida precisa estar com ele, a intimidade com ele. Eu estava vendo a palestra de um pastor chamado John Bevere. E John é um pastor muito famoso, faz as coisas e ele acabou me ensinando uma coisa curta na mensagem que me impactou muito. Ele está fazendo rever parte da minha oração. John conta que no início do ministério dele ele aprendeu que ele tinha, como muitos de nós, a orar: Senhor, me dá um monte de vida, Senhor, eu quero ir para as nações, Senhor, eu quero não sei o quê. Ele orava pedindo para mim poder batizar pessoas em seu nome ser glorificado, tudo que praticamente todos os pastores acabam orando, né? Que a gente consiga levar pessoas aos pés da cruz e tal. E ele disse que o Espírito Santo tocou no coração dele, fez ele parar a oração e ele tomou um susto. E ele começou a se levantar com Deus: mas como assim eu estou orando errado? E aí tem Tiago que diz para a gente: às vezes a gente não recebe, não recebe porque pede mal. E Deus foi mostrando para ele o seguinte: João, você não tem que orar para ir para as nações, só faça o que você se eu quiser. Você deveria orar para me conhecer. Sabe por quê? Porque muitos expulsam demônios, conquistam milhões de pessoas, estão nas nações e hoje estão no inferno. Judas esteve com o meu filho, Judas expulsou demônio, Judas cuidou do dinheiro da igreja, Judas estava lá com autoridade e poder, e ele foi para o inferno. E Jesus disse para a gente em Mateus 7, muitos dos que dizem Senhor, Senhor, ensinamos por ser demônio, fez isso, daquilo, e ele vai dizer: na verdade não te conheço.
Os discípulos, quando foram, expulsaram demônios e voltaram. E eles estavam felizes, exultantes, que expulsaram demônios e curaram pessoas. Jesus disse assim: não, você tem que se alegrar com isso mesmo. Se alegre porque o nome de vocês está no livro da vida. Intimidade com Deus. Deus te coloca na posição que Ele quiser. O segredo aqui de Davi é intimidade com Deus. A posição Deus dá. Buscar primeiro o reino de Deus. Busque intimidade com Deus. Davi tinha uma vida feliz e tranquila. Eu queria que você entendesse. Davi não tentou ser rei. Não há nada na Bíblia que indique que Davi queria ser rei. Aliás, se a gente pegar o estudo mesmo cultural, dificilmente Davi sonharia ser rei. Porque ele era de uma família pequena, de um lugar pequeno, ele não teria chance de ser rei. Até porque o rei seria naturalmente o filho de Saul. Então Davi não buscou. Ele era feliz na vida dele, ele cuidava. Ele não pensem vocês também quando falam assim: ah, Davi foi largado pela família lá, que ele estava infeliz. Não, ele estava cuidando da vida dele tranquilamente. Deus deu o propósito dele. Se você recebe o propósito de Deus, é isso que muda. Salomão, filho de Davi, tempos depois, escreve em seus provérbios, Provérbios 16, de 1 a 3, assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem às vezes parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Era o que Davi fazia. Ele consagrava a vida dele, ele consagrava os planos dele, e deixava-se nas mãos de Deus. E Deus fez a obra com ele. Então, os planos de Davi eram um, os planos de Deus eram outro, mas ele estava preparado para seguir os planos de Deus. Agora, a partir daquele dia que ele foi ungido, que ele foi consagrado ao Senhor, a Bíblia diz para a gente aí no texto: e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. O que Davi fez depois disso? Agora ele é ungido rei. O Espírito Santo se apodera de Davi. E aí você aprende no parte 5 aí. O que Davi fez? Ele continuou trabalhando, se preparando e orando, porque ele tinha que esperar a hora dele chegar. Ele não saiu dali e já foi rei. Ele não saiu dali e já foi: agora é meu império, eu vou fazer, vou acontecer. Não. Davi voltou para o campo. Voltou para a violinha dele. Voltou para a flauta. Voltou para os cânticos. Voltou para a oração. Voltou para as suas ovelhas. E continuou trabalhando. Certamente Samuel explicou para ele e para o pai dele, para a família dele: não fale nada com ninguém, senão Saul mata vocês. Fica todo mundo quietinho, agora espera o tempo de Deus. Então você está orando, você tem intimidade com Deus, você está com Ele, Deus ungiu você, Deus vai te colocar na posição, mas tudo tem o tempo de Deus. José, que você tem aqui para vocês, ele tinha um sonho desde criança. Deus já tinha mostrado através de sonhos o que ia fazer com ele. Depois ele foi vendido como escravo. E ele ficou 13 anos até se tornar governador do Egito. Abraão recebeu a promessa de Deus. Demorou 25 anos para Isaac nascer. Então, diante de tudo isso de Davi, e recebendo a unção de rei, ele não se tornou rei imediatamente. Demorou um bom tempinho até que Davi se tornou rei. Isso nos ensina o que Salomão escreve em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o seu coração. Dele depende toda a vida. Davi continuou se preparando. Davi continuou orando. Davi continuou trabalhando. E guardando o coração dele na confiança em Deus. Para que no tempo de Deus ele fosse exaltado a rei. Para que no tempo de Deus ele chegasse onde precisava chegar. Ele não tentou atropelar. Ele não tentou passar pelos outros. Ele não tentou dar jeitinho. Ele continuou confiando que o mesmo Deus que ungiu era o Deus que abriria as portas no tempo certo. E as coisas aconteceriam no tempo certo. Davi agora sabia que ele tinha um propósito. E não é à toa que ele passou a compor mais salmos. Ele passou a meditar mais na palavra de Deus. A se consagrar mais, a se preparar para quando se tornasse o rei de verdade. Davi não saiu falando para as pessoas. Muitas vezes a gente começa a contar os sonhos demais para as pessoas. E acaba caindo, porque as pessoas começam a falar coisas que te desanimam.
É igual a história da formiguinha e da maçã, você conhece? Dizem que tinha uma árvore com uma macieira e uma das maçãs então estava linda. E aí uma formiguinha tentou subir para pegar a maçã. E chegou a certa altura, ela sentiu medo, vento e tal, então estava muito alto, ela desistiu, desceu e ficou ali embaixo admirando a maçã. Passou um tempo, uma outra formiguinha veio, olhou para a maçã e falou, eu quero aquela maçã, e começou a subir. Enquanto ela subia, a primeira formiguinha começou a falar assim, ó, cuidado, tá? Saia muito alto. Mas a formiga continuou subindo. Rapaz, tá ventando muito, toma cuidado, você cair, você quebra a perna. E aí a formiga olhou para um lado, para o outro, e desceu, e desistiu. Passou um tempo, outra formiguinha chegou. E ela começou a subir. E aquela primeira formiga estava lá, falou assim, ó, tem um pessoal aí que tentou e não aguentou não. Você já olhou a altura disso? Você tem força para poder pegar a maçã? E aí, na certa altura, aquela formiga desistiu e desceu. E assim, uma atrás da outra foi acontecer. Chegou uma outra formiga e começou a subir. E aquela formiga continuou. Mais de 20 formiguinhas já tentaram. Ninguém conseguiu, muito mais forte que você. A formiga continuou subindo. E ela, cuidado! Oh, agora está ventando, cuidado, vai começar a chover. E ela continuou subindo. E no dado momento ela pegou a maçã e desceu com a maçã. E como é que você vai pegar isso? É muito pesado. E ela continuou descendo com a maçã. E ela desceu e quando estava indo com a maçã, a outra bateu nela. Peraí! Como que você conseguiu fazer isso? Eu não consegui, um monte de gente não conseguiu. A formiguinha olha para ele e falou assim, sou surdo, não te ouvi. Muitas vezes a gente precisa ter ouvidos surdos para aqueles que nos criticam o tempo todo. Saiba separar quem está te criticando de forma boa de quem está só te criticando. Lembra que eu já falei para vocês, regra áurea sobre a crítica? Não aceite crítica de quem não constrói nada. É crítica construtiva, você não constrói nada, você não tem crítica construtiva. Muito cuidado. Aceite crítica de quem vale a pena. Aceite crítica de quem chegou lá e agora está te mostrando um caminho, porque conhece o caminho. E, acima de tudo, aceite crítica da palavra de Deus e dos caminhos que a palavra de Deus te dá. E aí você será bem-sucedido naquilo que fizer. Então, para uma reflexão final, como é que está a sua preparação para a sua missão de vida? Davi, lá no campo, estava se preparando para a missão de vida dele. Você já sabe por que você nasceu. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus vai revelar o propósito para você. Se Ele revelar hoje, Ele vai achar você disposto e preparado para cumprir o propósito que Ele tem para você. Seja na sua profissão, seja em outra profissão, seja na cidade que você está, seja em outra cidade. Será que Ele vai encontrar o seu coração disposto e preparado? Muita gente diz assim, mas eu não tenho sorte. Sorte é nada mais, nada menos que o encontro da preparação com a oportunidade. Você está preparado? Se Deus te der a oportunidade de hoje, você está preparado. Sabe de verdade o que fazer. Eu vou pedir ao grupo de louvor que toque uma música. E enquanto eles estiverem tocando, reflita um pouco sobre isso. Pense se você já conhece o propósito de Deus para você. Ore, busque a Deus. Só Ele pode revelar qual é o propósito dele para você. E afinal a gente vai estar orando e clamando ao Senhor por nossas vidas.